Aula de História. Essa é a aula número 17. E a gente vai falar sobre imigração. A gente tem conversado bastante sobre imigração, migração, emigração, né? Esses assuntos têm aparecido bastante nas aulas de História e também de Geografia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a colonização. Então, vieram imigrantes, né? Aquele povo que saiu de algum lugar e veio morar no Brasil. E a gente vai falar sobre colonização, que é a moradia deles aqui no Brasil, é a implantação das cidades, ok? Bom, colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e à exploração da terra por meio de atividades agrárias. Significa isso. O governo queria que viessem para cá trabalhadores, porque o governo precisava de mão de obra, né, na agricultura, mas era também a intenção do governo que eles povoassem o interior do país, ok? Então precisava-se construir novas cidades. E essa construção, né, que inicialmente chamavam-se colônias, estimulou o trabalho rural. Então, estimulou grandemente o trabalho na agricultura. Tá. A imigração teve início no Brasil a partir dos anos de 1530. Então, após o descobrimento, em 1500, demorou uns 30 anos, começou o povoamento dos imigrantes. Acontece que a tendência acentuou-se, ou seja, aumentou a partir de 1534, quando nosso território, o Brasil, foi dividido em capitanias hereditárias e formaram núcleos importantes em São Vicente e Pernambuco. Foi um movimento, ao mesmo tempo, colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria a população brasileira, sobretudo num processo de miscigenação que incorporou portugueses, negros e indígenas. O que aconteceu? Começou a vir muita gente para cá. E como eles queriam povoar o Brasil inteiro, não dava para todo mundo vir e ficar no mesmo lugar, né? Então, qual foi o plano deles? O plano deles foi esse aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Eles dividiram o Brasil em linhas, tá vendo? Ó, linhas, tá? E cada linha dessa é o que eles chamavam de capitanias hereditárias, tá? Esse lado que está em verde pertencia a Portugal. Esse lado que está em laranja era pertencente à Espanha. Olha só que coisa. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles não sabiam o tamanho do Brasil, eles acharam que eles tinham deixado para a Espanha só um pedacinho, só que não. Mas a intenção deles era que as pessoas saíssem da área do litoral e fossem ocupar a área do interior do Brasil. E aí eles dividiram as terras, né? Desse jeito, que eles chamaram na época de capitanias hereditárias. Cada terra ficou tendo um tipo de um governante, tá? E aí os imigrantes que vinham se espalhavam por aqui. Deu certo, porque conseguiu povoar grandemente os estados brasileiros, né? Depois eles desmancharam todas essas capitanias hereditárias, porque eles perceberam que o Brasil era enorme, não dava para governar desse jeito. Bom, falando um pouquinho da imigração portuguesa. A criação do governo geral em 1549 atraiu muitos portugueses para a Bahia. E também a descoberta de minas de ouro e diamantes em Minas Gerais foi um outro fator de atração migratória. Então, primeiros migrantes, que principalmente eram os portugueses inicialmente, né, iam para a Bahia, depois descobriram o ouro. Vamos para lá. Foram para Minas Gerais, ok? Os colonos dos primeiros tempos estabeleceram contato com uma população indígena em constante nomadismo. Então, eles ficavam sempre mudando de lugar, que nem os índios. E aí, só que assim, os portugueses conheciam técnicas, né, para agricultura, mas eles começaram a aceitar também os valores indígenas e começaram a se adaptar, começaram a trocar conhecimento, sabe assim? E olha só, o legado indígena acabou sendo incorporado pelos portugueses e faz parte até da nossa cultura, tipo tomar banho, né? O uso da mandioca de novo, olha a mandioca aí na alimentação, utilizar cestos de fibras vegetais e um numeroso vocabulário. A gente já viu em outra aula a palavras de origem indígena, não é verdade? Bom, olha só, a gente tem que pensar também que na formação inicial do nosso povo, né, os primeiros habitantes do Brasil, a gente já tinha os indígenas, né, os indígenas que já estavam aqui, né, vieram os portugueses e trouxeram depois os africanos. Então, vamos só pensar que há uma diferença aí. O imigrante, ele optou por vir ao Brasil, o africano não.
né? Ele foi capturado e trazido para cá para trabalhar como escravo. Acontece que isso aconteceu por tantos e tantos anos, milhares, milhões de africanos vieram para cá dessa forma, então eles também contribuíram para a formação do nosso povo. Então vamos falar um pouquinho então do elemento africano. É o terceiro grupo que participou da formação da população brasileira. E olha só o que o texto fala, gente, é impossível precisar o número de escravos trazidos durante o período do tráfico negreiro, do século XVI ao século XIX. Mas admite-se que foram cerca de 4 milhões, olha só, gente, 4 milhões de negros trazidos da África para serem escravizados. É uma parte da nossa história muito triste. O negro africano contribuiu para o desenvolvimento populacional e econômico do Brasil e tornou-se, pela mestiçagem, que é a mistura, parte inseparável de nosso povo. Os africanos espalharam-se por todo o território brasileiro, em engenhos de açúcar, fazendas de criação, arraiais de mineração, sítios, plantações, fazendas e áreas urbanas. Sua presença projetou-se em toda a formação humana e cultural do Brasil, com técnicas de trabalho, música e danças, práticas religiosas, alimentação e vestimentas, ou seja, assim como qualquer outro povo que veio para o Brasil e contribuiu para a formação do nosso povo, o povo africano também é base da nossa cultura, ok? A apostila oferece para a gente um mini vocabulário, né, para a gente poder ampliar conhecimento e pesquisar um pouquinho das palavras que a gente desconhece, e você vai fazer a leitura. E a gente vai agora para as atividades. Após a leitura, realize as atividades a seguir. Localize e pinte no texto as contribuições culturais portuguesas e africanas trazidas para o Brasil. Então, marca lá no texto. Dentre as contribuições portuguesas, a gente pode citar o idioma, né? E além disso, aspectos culturais como culinária e crenças religiosas. Dentre as contribuições africanas, eu posso citar o desenvolvimento populacional, econômico, aspectos culturais de culinária, dança e também crenças religiosas, ok? Estava lá no texto, não esquece de marcar, tá? Como você imagina que seria o Brasil atualmente sem a migração dos povos africanos e portugueses do século XVI ao XVIII? Gente, não seria Brasil. Ué, se eles são a base que formou o nosso povo, não seria Brasil. Sem eles, não seria Brasil. Seria outro povo qualquer. Eu escrevi assim, não seria Brasil. Afinal, o Brasil é o país que é, graças à contribuição de cada um dos povos que fizeram parte da construção do nosso povo. Com seus traços, sua cultura, suas crenças, cada aspecto cultural que eles trouxeram na sua migração para o Brasil é importante para a nossa formação, ok? Faça uma breve pesquisa sobre outros 3 povos que tenham migrado para o Brasil, de forma expressiva, em grandes quantidades de pessoas, e registre quais contribuições culturais foram incorporadas à nossa cultura. Bom, povo italiano, contribuição culinária, danças típicas, arquitetura. A gente já falou sobre arquitetura em outros vídeos. Tá aí a bandeira da Itália para você conhecer. Povo japonês trouxe culinária, as artes marciais, a espiritualidade, o mangá, que são aqueles desenhos japoneses bem legais, né? Tá aí a bandeira do Japão. E os libaneses? Sabe que aqui em São Paulo tem tanto descendente libanês, tanto libanês, mais até que numa cidade lá do Líbano. É muita imigração para cá. Bom, os libaneses trouxeram consigo sua culinária, investimento em educação, investimento em saúde, e também há muitos políticos no Brasil que são de descendência libanesa. Inclusive o último presidente, Michel Temer, ele tem origem libanesa. Sabia? Olha só, a gente também é cultura, hein?